Olá, seja bem-vindo à terceira parte da 17ª aula do curso Projeto e Dimensionamento de Fontes Chaveadas, módulo básico. Nesta aula, eu gostaria de continuar demonstrando a vocês alguns resultados experimentais desta fonte que você está enxergando na sua tela, que trata-se da segunda fonte que nós projetamos, construímos e testamos aqui no canal. Projetamos ela do zero. Então, se você quer aprender a como projetar e construir transformadores de alta frequência, indutores de alta frequência, aprender a escolher um bom MOSFET, um bom diodo, bons capacitores, escolher dissipadores de calor adequado para o seu projeto, eu convido você a assistir a playlist aí do canal. Na aula passada, eu trouxe a vocês uma planilha de cálculo que nos permite, após a execução de um passo a passo, descobrirmos um valor para R7, R8 e C3 que, conectados aos pinos 1 e 9 do nosso circuito integrado SG3525, formam esta ligação aqui. Dentro do circuito integrado SG3525, eu tenho um amplificador operacional com uma entrada positiva e uma entrada negativa, e eu consigo, com esses elementos externos, configurar um PI, um controlador proporcional integral. Então, se você assistir a aula passada, você conseguirá aí chegar num valor de R7, R8 e C3 que nos permitirão garantir que a nossa tensão de saída VO fique sempre controlada no valor desejado, no valor solicitado pelo projeto. Neste caso, a nossa tensão ela vale 12 volts. Então, eu sempre, a partir do meu controlador PI, uma vez que eu leio a tensão de saída por um sensor, este sinal é enviado aqui para o nosso controlador PI e ele vai me garantir que eu sempre aplique um PWM na chave que me levará a ter uma tensão de saída controlada no valor desejado. Eu expliquei para vocês num vídeo anterior que se eu vario o valor dessa resistência, o valor nominal para o nosso projeto é de 1.2. Se eu coloco uma resistência de 2, de 3, 10, 20, 100 ohms, a tensão de saída ela tende a mudar. Mas como eu tenho um sensor que informa a tensão de saída para o meu controlador PI, o controlador PI vai identificar que a tensão de saída ela quer ficar maior do que ela deveria ser, e isso fará com que o controlador PI reduza o pulso PWM para daí então reduzir a tensão de saída. Como que ele reduz a largura do pulso, reduz o nosso PWM, a largura do PWM? Como eu expliquei na aula retrasada, vale a pena você conferir ela, pode assisti-la a partir do link que aparecerá para você aí na tela. O PWM, que é aplicado na nossa chave, ele é resultado da comparação de um sinal chamado Vout-Comp com um sinal dente de serra, e isso faz com que eu tenha um sinal PWM. Esse sinal PWM ele é maior ou menor se eu tenho um Vout-Comp maior ou menor. Então, se eu aumento ou diminuo a resistência de saída, eu tendo a aumentar ou diminuir a tensão de saída, e para que ela não se altere, ela fique cravada em 12 volts, o nosso controlador PI variará automaticamente este sinal elétrico denominado como Vout-Comp. Eu irei mostrar para você este sinal na simulação e depois na prática. Vamos então à simulação. Aqui no simulador PSIM, eu montei o nosso circuito, a nossa fonte chaveada inteira com o seu respectivo controle PI, e eu gostaria de mostrar para vocês um sinal elétrico. O sinal vermelho deste primeiro quadro aqui de cima corresponde à tensão de saída, e o sinal azul é a nossa corrente de saída. E o sinal vermelho desse quadro inferior corresponde à tensão chamada Vout-Comp. Eu fiz uma simulação na qual
mais ou menos no tempo de 125 milissegundos, eu diminuo a resistência de saída. Ela começa com uma resistência de 10 ohms, o que drena mais ou menos uma corrente de 1,2 amperes. Quando chega mais ou menos neste ponto aqui, ó, mais ou menos neste ponto aqui, eu modifico a resistência de saída. Ela passa de 10 ohms para 5 ohms, consequentemente a corrente de saída ela aumenta. Ela vai para próximo de 2,4 amperes. E mais ou menos lá em 165 milissegundos, eu volto a ter uma resistência de 10 ohms. Então, eu tenho 10 ohms aqui, que me faz ter uma corrente de 1,2 amperes. Durante este intervalo aqui, eu tenho uma resistência de 5 ohms, que me faz ter uma corrente de saída de mais ou menos 2,4 amperes. Depois a corrente volta para 1,2. Perceba que, então, eu tenho 10 ohms, 5 ohms e 10 ohms. Eu estou variando a resistência de saída e perceba que no variar a resistência de saída, o sinal da tensão de saída ele muda. Ele também varia, porque eu disse que a resistência de saída ela fará com que a tensão de saída tenda a se modificar. Ela muda, ela cai para baixo dos 12 volts, mas o controlador percebe esse erro e ele trata de aumentar o sinal Vout-Comp para, com isto, aumentar a razão cíclica, para que desta forma a tensão de saída volte para os 12 volts. Mas quando eu chego mais ou menos neste instante aqui, eu acabo que voltando para a condição de 10 ohms. Nesta condição, a minha tensão de saída ela tende a aumentar, o controlador percebe este erro e então, conforme você pode observar aqui, ó, a tensão Vout-Comp ela é reduzida automaticamente. Então a ideia é, se você tem carga de 10, 20, 30, 40 ohms, 1.2, 1.6 ohms, desde que seja superior a 1.6, se você aumenta ou tira a carga, a tensão Vout-Comp ela será modificada automaticamente para gerar uma razão cíclica que sempre me garantirá uma tensão de saída no valor de 12 volts. Eu gostaria de mostrar esse resultado aqui da simulação na prática. Eu irei mostrar a tela do osciloscópio e eu irei ligar e desligar um resistor que fará com que ou eu tenha 10 ohms ou eu tenha 5 ohms, tal como eu tenho aqui nesta simulação, e você vai perceber que o sinal Vout-Comp ele variará automaticamente. Vamos então à tela do osciloscópio. Pessoal, aqui eu tenho a tela do osciloscópio. No sinal do canal 1 nós teremos o PWM, que infelizmente nós não conseguiremos enxergar muita coisa. No canal 2 nós temos o sinal chamado Vout-Comp e no canal 3 nós veremos a nossa tensão de saída. Conforme eu ligo e desligo a chave, você perceberá que a nossa tensão azul ela ficará dando degraus, tal como você pode observar aqui, ó. Então o sinal vermelho aqui, ele será aqui o nosso sinal azul. Você perceberá esses degraus. Vamos então ao teste. Eu irei ligar a fonte e irei ficar ligando e desligando a nossa chave, que fica colocando 10 ohms ou 5 ohms. Então, irei ligar a nossa fonte agora. Liguei. Quero que você observe então o sinal azul. Eu irei ficar ligando e desligando uma chave que fica colocando ou 5 ohms ou 10 ohms. Vamos lá. Acabei de colocar uma resistência equivalente a 5. Agora coloquei a 10. E agora eu ficarei ligando e desligando rapidamente. Você percebe ali, ó, que o sinal azul ele fica alternando automaticamente. Por quê? Eu estou modificando a resistência de saída
E isso faz com que eu tenda a modificar a tensão de saída, mas o controlador não deixa. Perceba que a tensão rosa lá em cima praticamente não mexe, ela fica congelada lá nos 12 volts, que você pode observar aqui embaixo. Então, perceba que teoria e prática bateu bem legal. Você pode perceber ali que essa tensão azul, que é a tensão Vout Comp, ela muda automaticamente. Perceba que interessante, né? Que a teoria mostrou-se verdadeira na prática. É muito bom quando isso acontece, né? Uma boa teoria com um bom projeto proporcionará você ter um bom resultado. Então, toda aquela aula teórica que eu mostrei a vocês, eu aconselho você a assistir, onde eu detalhei como que o controlador sempre vai garantir uma tensão de saída constante a partir desse sinal Vout Comp. Esse sinal muda automaticamente conforme você pôde ver. Eu modifiquei a resistência de saída e esse sinal Vout Comp ele é gerado automaticamente pelo controlador PI, que vai me garantir um PWM que sempre controla a tensão de saída. Isso é muito legal. Se você tem algum comentário ou alguma observação, eu peço que você deixe nos comentários. Abração, fique com Deus.